Olá, e no Viva Saúde de hoje eu recebo o Dr. Gregório Pereira. Ele é patologista e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa especialidade. Vamos lá? Fica com a gente. E hoje eu recebo aqui então no Viva Saúde o Dr. Gregório Pereira. Ele é patologista. Eu quero agradecer muito, doutor, por você ter vindo até aqui e aceitado o nosso convite Um para a gente bater prazer esse papo. estar aqui, Aline. Com certeza. Doutor, vamos falar então um pouquinho primeiro sobre essa sua especialidade, que é a patologia. Eu acredito que, como a gente estava conversando antes, muitos médicos são os médicos que atuam, né, em primeira mão ali para os pacientes, e vocês são os médicos de Do backstage. do backstage. Como é que funciona? O que que é essa patologia? Bom, a patologia é uma área pouco conhecida em geral da população e até mesmo dentro da medicina, né? São um pouco mais de 2.000 especialistas no país ainda, sendo que a imensa maioria está concentrada nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então a gente atua muito dando suporte aos médicos, né? Eu brinco quando eu leciono na Universidade Federal de Santa Catarina que a gente é o médico do médico, né? A gente dá suporte aos médicos, assessorando eles, né, no estudo das doenças, principalmente, que esse é o know-how do patologista, entender as doenças, né, que estão acometendo as pessoas, para dar o máximo de informação aos colegas médicos que vão efetivamente submeter o paciente ao tratamento, à investigação adequada, né. Então, a gente, por definição, é o médico que estuda as doenças e não o doente, mas dentro da atuação do dia a dia, o nosso foco é passar ao médico toda a informação, avaliável do que é a doença do paciente. Mas diferente de um laboratório, por exemplo, de análises clínicas, onde você recebe um sangue, vocês analisam outros tipos de material, né? Isso. Quais são, Gregório? A gente analisa principalmente fragmentos humanos, né, que são as biópsias, né, mas a gente também analisa líquidos, né, excreções, eventualmente podemos analisar sangue, mas não no sentido de fazer, por exemplo, um teste de hemograma ou um teste de açúcar no sangue, né. A gente pode fazer estudos genéticos no sangue, né, que isso a gente já faz aqui, mas são situações pontuais onde a gente tem que fazer esse tipo de análise, né. A imensa maioria dos materiais, né, mais de 80% de tudo que a gente analisa são, exames de biópsia, né. O médico, o cirurgião ou o clínico faz a biópsia e a gente vai estudar esse material para dizer qual é a doença do paciente, como é que ela está se comportando e qual provavelmente é o comportamento dela no futuro, Uhum. tá. Esse é o nosso escopo. E eu tenho uma curiosidade para revelar para vocês, porque o Gregório, eu conheci quando eu tinha 15 anos, porque foi meu primeiro emprego, foi o laboratório em que o pai dele, doutor Volney, estava à frente, né, na época. E eu tenho um carinho muito grande, assim, porque realmente foi, um lugar que me abriu as portas e, né, 15 anos, imagina. Então, e eu sei, a gente também estava conversando, que o laboratório ele evoluiu muito, né, claro, mas assim, em vários sentidos, desde metodologia, em tudo. Eu queria que você contasse um pouquinho essa história, doutora, assim, você saiu daqui de Tubarão, foi estudar em São Paulo e veio para revolucionar depois o laboratório quando você voltou. Tudo começou quando o doutor Volney resolveu fazer a caminhada de Santiago de Compostela, né. Ah, ele sempre contava. Ele resolveu ir, e daí alguém tinha que assumir o laboratório, foi aí que eu comecei a minha história aqui, né. Na época eu ainda morava em São Paulo, eu fiquei 8 anos em São Paulo, e tive uma breve passagem nos Estados Unidos, no meio desse caminho. Aí eu comecei a voltar e comecei a remodelar a metodologia que a gente usava, né. Na época a gente só tinha exames, né, de citologia, né, que é o Uhum, Papa Nicolau e alguns outros estudos assim, e o anátomo patológico, que é o que a gente faz para analisar as biópsias. uhum. Então daí eu comecei a trazer aos poucos a imunistoquímica, que é uma maneira diferente de a gente analisar os tumores, até porque hoje em dia, sem esse resultado, câncer de mama, as pessoas não conseguem tratar, nem câncer de pulmão, né? E agora a gente também evoluiu com a parte molecular, porque justamente alguns tipos de câncer a gente é obrigado a analisar molecular para poder que os oncologistas ajustem a melhor terapia, né? Então, câncer de pulmão já está nessa linha. Se não tiver um estudo molecular, muitas vezes o oncologista não consegue escolher qual a melhor terapia para o paciente.
Uhum. Então, aos pouquinhos, a gente vai evoluindo. Claro que a molecular é um campo muito grande. Então, às vezes as pessoas falam como se fosse uma coisa só, mas são várias coisas dentro dessa Eu nem caixinha. sei, vamos abrir um parênteses então, porque eu nem sei o que é essa história do molecular. É um tipo de análise É diferente? a análise dos genes, só que muitas vezes a gente faz análise do gene dentro do tumor, porque todo tumor ele tem um cunho genético, Tá. né? Então são alterações genéticas que aconteceram nas nossas células que fizeram com que aquilo lá surgisse. Algumas delas a gente pode herdar da nossa família, que são os cânceres hereditários. Tá. Outras a gente adquire ao longo da vida. As pessoas fumam, ganham mutações por Hum. causa disso, as pessoas se expõem demais ao sol, nossa pele ganha mutações por causa disso. Viver causa mutações. E o nosso corpo tem mecanismos de consertar isso, só que nem sempre a gente consegue consertar tudo o que acontece. Uhum. Tanto que a gente envelhece, senão a gente nunca Uhum. envelheceria. E nesse processo, né, a gente acaba às vezes acumulando o suficiente para gerar um câncer. Então tudo começa nessa genética. Quando a gente estuda essa genética, a gente consegue entender muitas vezes quais são os mecanismos mais importantes que o câncer está usando, ou que aquela família de cânceres, melhor dizendo, está utilizando, que é o caso, por exemplo, que eu citei do câncer de pulmão, né? Os oncologistas precisam entender como é que está o gene do EGFR, como é que está, às vezes, outros genes além disso, como o gene ALK, para poder ajustar a terapia. No Uhum. câncer de mama, tem que avaliar a relação de hormônios, né? Estrógeno, progesterona, o próprio gene HER2, para que você consiga alocar o melhor tratamento para o paciente. Uhum. Pra E doutor, você acha que, com esse avanço todo, né, da medicina e principalmente nessa área, os diagnósticos mais precisos, eles impactam diretamente daí na qualidade de recuperação ali do sim, paciente? os diagnósticos, especialmente mais avançados, obviamente isso tem um custo atrelado, né, um custo tecnológico envolvido, então são exames mais salgados no jargão popular, porém eles implicam numa precisão onde muitas vezes você consegue definir qual é o medicamento, qual é o imunobiológico que mais vai ser efetivo para aquele paciente, além de permitir um diagnóstico muitas vezes mais precoce, porque quando o tumor está muito no começo, né, às vezes você tem que se valer da genética para garantir que isso é um câncer, né, e às vezes a célula não vai apresentar todas as características que permitam um diagnóstico, mas Uhum. aquela assinatura molecular do câncer já vai estar presente. Muitas vezes ela precede a alteração, vamos dizer assim, da célula. Então, acaba que você consegue detectar antes mesmo, né, dele se desenvolver plenamente. Ou seja, a gente Uhum. consegue pegar ele antes de ele se tornar muito agressivo, né? No Em alguns casos, não é sempre que a gente consegue fazer isso, Uhum. né? Mas em algumas circunstâncias a gente já faz isso. E até mesmo a ideia de, por exemplo, fazer um rastreamento de câncer de mama é tentar pegar ele numa etapa muito precoce, onde você consiga lidar com ele de um jeito melhor, né. Aham. E doutor, você, estava me contando que quase seguiu aí uma vida, tipo, acadêmica, né. E você dá aula também, é professor. Você acredita, como pesquisador, assim, que também faz parte do seu dia a dia, que futuramente, talvez não tão longe, vai existir alguma cura para o câncer? Nesse caminho, assim, que tá indo a Na tecnologia? verdade, Aline, assim, ó, a população muitas vezes pensa que o câncer é uma doença, né. Para mim, como médico patologista, na verdade, eu nunca enxergo um câncer, eu enxergo inúmeros cânceres. E pela OMS existe mais de 1000 subtipos diferentes, então existem 1000 variáveis. E quando a gente estuda a genética desses cânceres, a gente vê que eles não são iguais, mesmo aqueles que parecem que eles são muito parecidos, mas eles não são. Então, quando a gente, por exemplo, avaliar, uma pessoa teve um câncer de mama, talvez muitas pessoas que estão nos escutando vão conhecem histórias de pessoas que tiveram um câncer de mama e que essa pessoa foi embora muito cedo, Uhum. porque ele evoluiu muito rápido, e tem pessoas que tiveram câncer de mama há muitos anos atrás, foram tratadas e estão muito bem agora, né? Vamos dizer assim, estão curadas, né? É um termo que a gente não costuma usar na Uhum. medicina, mas é, vamos dizer, o mais próximo Sim. disso que a gente teria. Então, ou seja, ele tem um limbo aí de comportamento.
Por isso que, não existe um câncer de mama, existem dezenas de cânceres de mama diferentes. Alguns se comportam muito bem e a gente consegue curar eles com as terapias, inclusive, que já estão vigentes. Tá. Outros são muito agressivos e a gente ainda não consegue controlar. Talvez um dia a gente consiga controlar estes que são muito agressivos. Pela própria agressividade deles é muito difícil que a gente consiga controlar, Uhum. porque geralmente ele surge muito rápido e a gente não consegue detectar ele numa etapa muito precoce. Uhum. Então acaba que, não é que assim, a gente já consegue curar muitos casos. Uhum. Eu lembro quando eu trabalhei em São Paulo, no Instituto de Oncologia Pediátrica, o GRAC, que eles tinham algumas estatísticas, dependendo, né, por exemplo, do linfoma de Hodgkin, eles curavam mais de 90% das crianças. Nossa. Então, assim, tem algumas condições onde você consegue uma alta taxa de cura, ainda tratando, né, do melhor jeito possível, Uhum. dentro da tecnologia vigente. Mas ainda a gente tem muito tipo de câncer agressivo, infelizmente. Esses é onde talvez a gente vai ter mais dificuldade lá na Uhum. frente. É, Por e como você falou, são tão talvez individualizados, Isso. que é difícil ter uma solução só para tantas mutações Eu assim, né. sempre brinco com os meus alunos, né, na universidade, onde eu leciono, que na verdade o câncer ele tem nome e sobrenome, né. O nome muitas vezes vai sair do órgão que ele nasceu, da célula que ele surgiu, né. E agora o sobrenome é a genética que deu origem a ele, é como se fosse a família da onde ele veio, Uhum. né, e que também vai predizer muito do comportamento dele. Então ele tem que ter nome e sobrenome, para a gente Uhum. poder entender bem da onde ele surgiu e onde ele surgiu, para daí sim, né, a gente entregar, principalmente para o oncologista, né, todo o embasamento para ele poder alocar o melhor tratamento, e daí sim, ter o melhor resultado possível para o paciente, que o que a gente sempre tenta buscar é a cura, vamos dizer assim, É, né, do com câncer. certeza. E, doutor, você consegue perceber que as pessoas hoje, eu sei que o hábito de vida, né, como você falou, às vezes fumar, a obesidade, né, a alimentação errada, enfim, eh, são fatores em que podem ser sanáveis, a gente pode, né, tem a genética também, mas você acredita que hoje em dia, as pessoas estão mais conscientes e tentando, né, melhorar e fazendo check-ups mais cedo e buscando isso, ou ainda está muito longe da gente, das pessoas fazerem essa prevenção, de estarem preocupadas se vão desenvolver ou não um câncer? É que o câncer vamos dizer assim, o cuidado, muitas vezes as pessoas esquecem. Então, às vezes, todo mundo sabe, né, ou pelo menos uma boa parte da população, que sol em excesso faz mal, né, e gera um risco, ou até mesmo fumar. Mas ainda assim as pessoas acabam se expondo e às vezes se expõem mesmo sem saber direito, né. Então acaba que o o conhecimento do que causa é fundamental, mas ainda assim é muito difícil a conscientização pensando no longo prazo, tá. É. No longo prazo, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de enxergar que, tipo, se ele não se cuidar com o sol desse verão e do próximo, ele pode vir a desenvolver um câncer de pele lá na frente. Uhum. Então, às vezes, porque é uma coisa, a pessoa, né, vulgarmente torrou no sol. Ela, daqui 2 semanas, ela tá melhor. E às vezes ela já esqueceu disso. É. Só que esse efeito não acabou ali, não só pelo envelhecimento solar, mas também pela carga genética que aquelas radiações ultravioletas acabaram causando ali. Uhum. Algumas o nosso próprio mecanismo solar consegue reparar, outras a gente não consegue reparar. Uhum. Então acaba que essas células vão persistir no nosso corpo com essas mutações. E a cada novo passo você está dando um passinho mais próximo, Uhum. vamos dizer assim, do abismo do câncer, né. Mas, por exemplo, se eu pego um sol, eu estava até conversando com uma dermatologista uma vez, e ela me disse assim: "Ah, porque o sol, às vezes a gente pega o sol ali na infância, enfim". Eu disse: "Tá, mas depois a pessoa fica 10 anos sem pegar sol, aquele sol lá já foi esquecido". Ela: "Não, Não, não. aquilo lá ainda continua assim". Jesus, eu tô em débito, muito débito. Mas assim, eh, um tipo de célula que gerou uma mutação por causa disso, por exemplo, ela pode afetar outro órgão? Pode, pode afetar outro órgão.
tá. No caso, o câncer ele pode se espalhar, né, para outros órgãos, né, Uhum. mas as mutações muitas vezes elas podem afetar diversos órgãos, porque eles estão interconectados. Uma Hum. alteração na pele pode predispor a outras alterações em outros órgãos também. Nossa. Mas assim, também depende qual foi o agente causador, Ah, sim, sim. né. Então dependendo por exemplo, a radiação ultravioleta não costuma causar tanto em órgãos mais internos, vamos dizer assim. Uhum. Mas, por exemplo, o cigarro, ou melhor dizendo até a poluição, mais do que o cigarro, porque pode ser esses vape, pode ser o cigarro, ou pode ser, na verdade, o cigarro que as pessoas nem sabem. Eu lembro de um estudo científico que o Dr. Paulo Saldiva, emérito professor da USP, apresentou, que ele mostrou que as pessoas que vivem em São Paulo é como se você fumasse 2 cigarros por dia. O simples fato de você viver em São Paulo é isso. Então, por 8 anos da minha vida, mesmo não tendo botando um cigarro na boca, eu fumei 2 cigarros por dia, pelo simples fato de viver lá. Hum. Então, ao escolhermos certas coisas, mesmo que a gente não queira, é isso. Então, uma pessoa que convive com uma pessoa que fuma acaba carregando essa carga mesmo sem saber. E assim Uhum. por diante. Então você tem alguns riscos que você controla, outros infelizmente a gente acaba se expondo, eh, às vezes mesmo que seja voluntário ou de maneira desnecessária, né. Uhum. Porque a mesma taça de vinho que faz bem para o seu coração em Hum. pequenas quantidades, se você tomar uma garrafa inteira todo santo dia, o seu intestino vai estar sob risco de um câncer Uhum. intestinal por causa disso. Então é aquela brincadeira, né, de a diferença entre o veneno e É. o remédio e a dose, Uhum. no câncer não é tão diferente disso em algumas circunstâncias, Uhum. né. Outras, claro, a gente não tem uma zona de segurança, que é, por exemplo, o caso do cigarro, não existe uma zona de É, segurança pois é. nenhuma. No caso do o álcool, né, alguns tipos, Uhum. a pequena dose, ela é salutar. Uhum. Passou disso, ela já não é mais. Com certeza. E doutor, eh, hoje no seu laboratório, você consegue perceber algum tipo de câncer, né, que vocês dão um diagnóstico, que aumentou muito? Quais são os tipos de câncer que você vê, assim, com mais frequência no seu laboratório? Na minha instituição, né, no laboratório de Prever, o que que a gente mais, assim, vê é basicamente o histórico da população em geral, né. A gente tem uma alta incidência de câncer de mama, tá, que isso também é visto em outras instituições, né. A gente vê também uma alta taxa de câncer coloretal, isso tem subido bastante. Infelizmente, a gente perdeu, né, 2 esportistas recentemente, um deles o Pelé, né, faleceu infelizmente por câncer coloretal, Uhum. e o Roberto Dinamite, né, 2, né, jogadores de futebol famosos, então a gente perdeu 2 deles por causa desse câncer. O câncer coloretal, infelizmente, as pessoas não costumam fazer o rastreamento, tá, que é Que é a dife colonoscopia. principalmente a colonoscopia. Tem outras metodologias validadas, mas vamos dizer assim, os que geralmente os médicos acabam recomendando é a colonoscopia, né, Uhum. que todo mundo deveria fazer dentro da sua faixa etária, do seu risco, Uhum. para um acompanhamento, né. Então esses são os 2 que mais me chamam a atenção, né, Uhum. dentro da população em geral, né, que claro, câncer de próstata em homens também tem bastante, Uhum. e graças a Deus a gente tem visto uma redução do câncer de colo de útero, mas ainda assim a gente tem muitos casos, infelizmente. É, eu ia dizer isso, né, ainda são muitos casos, mas existe algum indício do porquê, talvez o câncer do colo do útero, talvez as vacinas As ou a vacinas têm gravidez, né? reduzido, o rastreamento na verdade ele reduz a morte, né, ele não reduz a chance de ter câncer, né. Uhum. Quem vai reduzir o câncer em si é a própria vacina do HPV, Sim. né. Mas essa parte, assim, do aumento ali, na verdade, a gente é o cuidado, né. Infelizmente, a pandemia do covid fez muitas pessoas ficarem em casa e não fazerem o seu rastreamento. Então a gente está vendo agora uma elevação um pouco desses casos que a gente Uhum. enxerga, mas é porque, na verdade, a gente não estava enxergando eles, porque as pessoas não estavam investigando, né. Hum. Em virtude de todo mundo, né, com devido cuidado, não estava podendo sair de casa para fazer as suas investigações, Isso. tá. Aham. Então a gente viu um pouco, mas assim, o maior pico está no envelhecimento. E a questão também de hábitos, né. Então o câncer ele depende do tipo, depende da modalidade. Então, por exemplo, a gente tem visto muito, na ingesta de
bebidas açucaradas, o próprio álcool, né, isso aumenta o câncer de intestino. Então tem tido um aumento aí Muita populacionalmente do coisa câncer de intestino. industrializada também, É, né. também, a É. OMS já colocou que a alimentação mais adequada é a dieta do Mediterrâneo, né, rica em, vegetais frescos, Isso. frutos do mar, peixes, né, no caso. Uhum. Esse seria a dieta que a gente deveria tentar seguir, né, e não os produtos altamente, não é que é um problema industrializar, mas É, geralmente eles têm alto teor de sódio, entre outras é. coisas, nesse produto Isso. industrializado. Alguns avanços, né, como por exemplo agora colocar nas embalagens né, aqueles nomes gigantes, assim, pra você na hora que você vai pegar: "Ai, que isso aqui é tão alto teor de açúcar, ai, espera aí". Mas ao Exatamente. mesmo tempo, eh, muitas pessoas já começam agora desde muito pequenininho a consumir esses alimentos, né, talvez na nossa época não era tanto assim, e agora o acesso a esses industrializados para uma criança muito pequena, a gente ainda não sabe quais são A os gente riscos todos que vão ter pra a gente está frente, né. vendo um pequeno pedaço, né, porque essa geração já está ficando adulto, adolescente, então a gente já começa a ver isso nessa faixa etária, Uhum. mas com certeza lá na frente a gente deve ver uma modulação aí das taxas de câncer. E a gente já sabe que a obesidade causa câncer, né, é um dos Sim. fatores de risco para inúmeros tipos de câncer. Então acaba que isso com certeza a gente vai enxergar alguma coisa, isso é a ponta do iceberg, né. É. Até os cigarros eletrônicos, por exemplo, ainda não se sabe exatamente o que que vai acontecer, assim, porque já tá rolando, mas ainda chegar, eu acho que no ápice, assim, pra saber quais são os realmente É o porque tem coisas que a gente não consegue ver agora, é, a gente só vai conseguir ver lá na frente, é. quando a gente começar a olhar para trás e ver que essas coisas mudaram, né. Do mesmo jeito que lá atrás, quando as pessoas começaram a fumar o tabaco, quando foi Uhum. trazido da América, né, pelos espanhóis pra Europa, ninguém sabia dos efeitos. Depois é que, muitos anos depois, as pessoas começaram a perceber Isso. que pessoas que fumavam tinham uma taxa muito mais alta de câncer de pulmão É. do que quem não fumava. Então, Uhum. às vezes, a gente vai começar a ver o efeito desses cigarros eletrônicos, os vapes, né, lá na frente, em questão de câncer, né. Uhum. A gente deve enxergar isso lá na frente, não agora, infelizmente, a gente não Uhum. consegue predizer. Mas, assim, até já tem todos os indícios, né, já tem os alertas, já tá proibido, mas a pessoa paga pra ver, né. Infelizmente. É difícil. Doutor, nosso tempo chegou ao fim. Foram 20 minutos que passaram voando. E eu fiquei muito, muito, muito feliz de te rever. E eu quero muito que teu pai venha aqui pra gente também conversar, bater um papo, e dizer o quanto que ele foi importante nessa minha enfim, da minha trajetória, na minha carreira, em tudo, porque ele sempre foi um grande apoiador e eu tenho um carinho muito grande por todos vocês. Não, obrigado. Eu gostaria também de entregar um presente para você em nome do laboratório, em nome do doutor Volney, Ai, que uma lembrancinha. legal! Chiquésimo, deixa eu botar aqui. Olha só, gente, que linda! Amei. Muito obrigada, doutor. A gente Foi um prazer. tá de portas abertas sempre que vocês tiverem novidades, né, novas tecnologias, enfim, é só contactar que a gente conversa mais um pouquinho. Combinado. E o Viva Saúde fica por aqui. A gente tem novos encontros nos próximos episódios. Eu espero todos vocês. Até mais.